Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, no nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar que ninguém te conta, mas vai fazer você ficar para trás se você não acordar, se você não despertar o que eu vou te falar aqui. É para você aí que tem dificuldade, é para você aí que está numa situação complicada na vida, sem dinheiro, não tem perspectiva, está buscando aí novos horizontes. Você que não está, dentro de uma família privilegiada, é com você que eu quero falar. Eu entendo você porque eu também já passei por isso, eu também já tive dificuldades na minha vida, eu também já tive problemas financeiros, eu já tive situações onde eu não encontrava um futuro, então eu quero falar com você aqui especificamente. Você que está com dificuldade aí de enxergar o teu futuro, algo diferente, algo melhor do que você está tendo hoje. Só que se você não acordar, você vai ter mais dificuldade. Se você não entender o que eu vou te falar aqui, você ainda vai ter mais dificuldade. E aí você pode me perguntar, poxa, Marcelo, mas a vida não é justa. De fato, ela não é justa e ela vai continuar sendo não justa e você vai ter que se preparar para ela não ser justa. E não adianta ficar reclamando, não adianta ficar culpando, não adianta ficar colocando situação fora de você. Você precisa desenvolver aí um pensamento que vai te tirar dessa situação, esse é o primeiro ponto. E ela vai continuar sendo injusta assim mesmo, porque eu me lembro, já faz um bom tempo que eu pratico tudo isso que eu vou te falar aqui, afinal de contas foi o que me tirou da pobreza, o que me tirou de uma situação difícil, e eu acabei desenvolvendo lógicas, não foi só eu, isso acaba acontecendo com muitas pessoas, para que a gente saia desse cenário de sem futuro, vamos pensar assim. Então eu quero te mostrar aqui vários pontos importantes que eu passei, que eu venho desenvolvendo, que eu venho ajudando inclusive outras pessoas. E aí você precisa desenvolver isso, você precisa colocar isso na sua mente, que é o que vai mudar a sua história. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a se desenvolverem cada vez mais, a exercerem o seu papel verdadeiro e com isso trazer melhores resultados para as empresas e para a sua vida pessoal. Voltamos aqui ao cenário de hoje, olha só, a regra que poucos têm coragem de dizer. E eu vou estar aqui passando para você, de fato, ouro para você. Então, se você já gosta dos nossos conteúdos aqui, siga os nossos conteúdos e dá uma curtida aqui e compartilhe para o maior número de pessoas, porque é o nosso propósito ajudar todos que estão aí buscando desenvolvimento. Só que se você não se desenvolver, se você não buscar desenvolvimento, você vai ficar para trás. Então, você já está em déficit, vamos dizer assim. Você já está largando para trás. Então, o que você precisa fazer? Você precisa intensificar as coisas. Você precisa dar intensidade naquilo que você faz. Se você não nasceu numa rede, onde você tem uma proteção, se você não nasceu numa família onde te proporciona isso, e tá tudo certo. A gente não tem que ficar reclamando, a gente não tem que ficar criando terceirização e culpando os outros. Eu também nasci numa família, num determinado momento, até que tinha condição. Só que depois aconteceram coisas que não me propôs, dar sequência. E eu percebi que eu precisava dar mais do que eu precisava. Eu não estava... Aconteceu os fatos todos que aconteceram na minha vida para poder intensificar o que eu precisava fazer. Então eu comecei a estudar mais, eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a me dedicar mais, porque eu enxerguei que se eu não fizesse isso, isso não traria a vida que eu desejava e que eu estou aqui hoje. Então a realidade pode até doer um pouco em você, mas ela vai acabar te libertando com o tempo. É você que precisa colocar intensidade na sua vida, é você que precisa colocar força nas coisas que você faz. Você precisa fazer mais do que qualquer outra pessoa, e isso que define o jogo. É a única coisa que você controla, é a sua intensidade, a sua forma de fazer, é a sua reação ao cenário que você está hoje. Então lá atrás, quando eu tinha 16, 17 anos, eu decidi que eu queria ser as coisas que eu passei por hoje. Eu decidi que eu queria ser engenheiro, eu decidi que eu queria ser diretor de empresa, eu decidi que eu queria empreender em algum momento. E eu comecei a fazer tudo para que aquilo acontecesse. E em alguns momentos eu até me perdia, eu até tinha dificuldade de entendimento, mas eu fui buscando conhecimento, eu fui buscando cada vez mais cenários melhores e as coisas acabaram se desenvolvendo. E eu ainda tenho certeza que eu preciso colocar muito mais intensidade hoje que eu coloquei já no passado.
Só para você ter uma ideia, porque isso muda o jogo, isso ganha jogo. Então o tempo está passando enquanto você fica se distraindo. O tempo vai se diluindo nas suas mãos porque você fica muitas vezes fazendo brincadeira, muitas vezes consumindo conteúdos que não faz o menor sentido. Então cuidado com isso, porque o tempo é o seu principal recurso, principalmente se você nasceu dentro de um espaço que você não tem margem para errar. Então você precisa se dedicar muito mais, você precisa buscar muito mais estudos. Você tem uma ferramenta nas suas mãos que te ajude muito. Então use a ferramenta ao seu favor, comece a buscar conteúdos, comece a se aprimorar, comece a se dedicar mais. Enquanto você está relaxado, achando que as coisas são assim, são dessa forma mesmo, você precisa buscar novas habilidades, você precisa ampliar suas conexões, você precisa estar preparado para buscar novas oportunidades. E como é que se prepara? Com conteúdo, com conhecimento, com network, tá ok? Você pode acessar tudo isso na palma da sua mão hoje. Na época que eu fiz lá atrás, eu tinha dificuldade, porque nem celular tinha na época, não tinha o celular que tem hoje. Então, para buscar conhecimento, ou tinha que ser escola, livros, e eu não tinha dinheiro para pagar a escola, eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu tinha que ficar colocando. Eu ficava assistindo televisão, só que assuntos que fariam me agregar valor. Eu comecei a assistir filmes que faziam sentido, eu comecei a assistir noticiários que faziam sentido, eu comecei a ver programa de entrevistas para ver o que as pessoas pensavam, para ver como que elas se comportavam. Então eu fui construindo isso ao longo dos anos, que é isso que é importante, a gente ocupar o nosso tempo para que a gente consiga atingir resultados melhores. A vida, ela não é justa e você tem que ter essa clareza, porque senão você vai ficar na dependência de um dia o mundo ser justo para você tomar ação. Pare de ficar reclamando, pare de ficar colocando, né, a culpa nos outros, porque isso não muda a sua realidade. Então, enquanto você fica buscando justiças, outros estão crescendo, outros estão se desenvolvendo. E não importa, na verdade, os outros, importa você. Você que precisa ser melhor do que ontem e amanhã você tem que ser melhor que hoje. Reclamar é fácil. Agora, crescer exige ação. Você precisa tomar ação. O que vai fazer você ter resultados são as ações que você decide tomar hoje. A sua indignação, a sua reclamação, a sua sentimento de injustiça não vai ajudar em nada, inclusive não vai pagar seus boletos, tá certo? Então decida sim fazer ação, decida sim modificar o seu dia a dia. É isso que vai mudar o seu dia a dia. E quando você decidir, você precisa botar intensidade, que é o que vai te levar para o lugar onde você deseja. Bom, trabalhe com foco, estude com direção. Né? Quem saiu do zero, e você pode perceber isso, comece a estudar as pessoas que saíram do zero, elas têm intensidade até de falar, de mostrar para as pessoas, você vê como que elas gostam de fazer as coisas. E aí a persistência é você ir até aonde você consegue ir e alcançar seus resultados com eficiência, fazer sempre da melhor forma, usando menos recurso, não busque menos do que isso. Então não é sobre fazer mais, mas é sobre fazer melhor aquilo que você está fazendo. Que é isso que é importante dentro desse cenário de conquistas, tá ok? Olha só, faça aí esse plano de ataque, o que fazer, né? 5 passos práticos aqui para você, para poder te ajudar. Encare sua realidade, entenda que está tudo certo a sua realidade. Pare de ficar achando que tem culpado, que tem situação, que isso, se fazendo de coitado, se fazendo de vítima. Isso não muda o cenário. O que muda é você ter coragem de querer mudar. Você precisa ter esse ponto dentro de você. Eu quero mudar. Isso é coragem. Eu preciso ter coragem cada vez mais de modificar o cenário. Com isso, o que você vai fazer? Você vai definir um objetivo. Quando você define um objetivo, você vai definir o seu plano. São as ações que vão te levar a esse objetivo. E aí você vai entender qual é o seu próximo passo. Foque apenas no seu próximo passo. Atingiu? Próximo passo. Atingiu? Próximo passo. Você tem mais ou menos a ideia de uma linha para atingir esse objetivo, então o seu foco sempre é próximo passo. E o que você tem que fazer? Cortar as distrações do seu dia a dia. Por isso a intensidade. Por isso que é importante você colocar ritmo nas coisas. E aí é legal para ter ritmo você fazer o quê? Metas diárias, metas semanais. Então hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou ler 10 páginas. Então, se eu leio 10 páginas por dia, ao final da semana terei 70 páginas lidas. É isso que você tem que olhar.
Se você está vendendo, eu vou prospectar 5 clientes por dia. Ao final da semana, você terá 25 clientes prospectados. Então, você vai colocando metas diárias, metas semanais, e você vai verificando se você está atingindo ou não. Caso contrário, você muda, você faz aí a flexibilização ou a intensificação do que você precisa fazer. E um ponto importante, ande com quem quer crescer. Não fique andando com pessoas acomodadas, porque senão você vai continuar reclamando assim como elas reclamam e provavelmente você está assim, porque elas acabam te influenciando muito também nesse contexto. O ambiente, ele é determinante. Ele te ajuda a subir ou a descer ou te afundar cada vez mais. Então preste atenção bastante nesses pontos, pratique com alta intensidade esses 5 pontos e depois me conta, porque isso com certeza você vai ter ação. Pega essa ideia, pratica e depois só me agradece. Quem não tem margem para errar precisa de intensidade, que é isso que eu quero te colocar aqui, tá bom? Você não precisa ser um gênio. Na verdade, eu não sou um gênio. Eu simplesmente sou uma pessoa dedicada, onde eu gosto de me aprofundar, onde eu busco cada vez mais conhecimento. Eu ponho muita intensidade naquilo que eu faço. Mas, Marcelo, você não erra, você não faz coisas que não deveria. Claro que eu erro, só que eu tenho clareza das coisas, eu percebo quando eu estou errando. Então, o que me ajuda nesse ponto é eu volto rapidamente para o meu foco, para os meus objetivos. Eu sempre estou perguntando se eu estou dentro dos meus objetivos, se eu estou fazendo algo para em direção ao meu objetivo. Claro que eu preciso descansar, claro que eu preciso me divertir, claro que eu preciso fazer coisas que todo mundo faz, tá certo? Só que começa a se tornar algo mais equilibrado, algo intencional, algo com intensidade, percebe? E aí eu te pergunto, vai continuar esperando o mundo ser justo para você e trazer a cenário que você deseja? Ou você vai construir suas chances e colocar todas as coisas em operação que você tanto deseja? Essa é a pergunta. É você sempre que decide, é você sempre que está no controle. Muitas vezes você não percebe que você está no controle. Mesmo não tomando ação, foi você que decidiu de uma forma até inconsciente. E esse é triste, porque você no final do ano vai continuar reclamando daquilo que você não conquistou mais um ano na sua vida. Bem, agora é com você, eu deixo essa tarefa para você poder transformar sua vida. Você analisa todos os pontos aqui que a gente falou, coloque as ações que você acha que são importantes e você coloque um prazo para isso. E aí você executa as ações. Aí você tem o quê? Um plano de ação e com certeza você vai ter muita clareza, você vai ter muito resultado. E aí volta lá no que eu te falei, pega essa, pratica e só me agradece depois, tá bom? Olha só, se você gosta dos nossos conteúdos, já segue o nosso canal aqui, porque toda semana eu tenho colocado conteúdo aqui para poder te ajudar já há alguns anos, tá certo? Então você tem diversos conteúdos aqui, você vai assistindo, você vai me mandando mensagem se você tiver dúvida, porque a gente quer te ajudar, a gente quer transformar cada vez mais esse país em um cenário cada vez melhor, tá bom? Se você precisa de uma ajuda, acha que precisa, que sozinho você não vai muitas vezes, você pode entrar em contato que a gente ajuda também, a gente faz mentorias, onde a gente tem ajudado diversos empresários, diversas pessoas a crescerem, a transformar os seus sonhos em realidade, tá bom? Manda uma mensagem que a gente vai trocar uma ideia, agendar um diagnóstico e a gente depois te apresenta a proposta. Gostou desse conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas, porque você já percebeu que a gente quer ajudar cada vez mais as pessoas e você vai fazer parte também desse processo nosso aqui. Um grande abraço, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.